Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de Química Inorgânica e hoje discutiremos sobre a distorção tetragonal de Jahn Teller em íons complexos octaédricos. A distorção tetragonal de Jahn Teller ela é evidenciada pela desigualdade com relação aos comprimentos de ligações em um complexo ou íon complexo. Então, por exemplo, se nós partimos de um octaédrico perfeito no qual possui as 6 ligações metal ligante todas iguais, né? Em alguns compostos, né, ocorrerá esse aumento ou redução do tamanho dessas ligações. Isso é provocado pela desigualdade na distribuição dos elétrons em orbitais d. Isso provoca uma quebra de degenerescência dos orbitais que têm a mesma energia do T2G e EG. Isso provoca uma estabilização do complexo. Por quê? Porque altera a geometria do complexo. E isso é mais pronunciado, ou seja, esse efeito é mais pronunciado de distorção quando ocorrem orbitais do tipo EG, ou seja, quando a desigualdade na distribuição, ou seja, a assimetria na distribuição é diferente entre os dois orbitais EG. Então, nós podemos observar aqui num composto octaédrico perfeito, onde as 6 ligações é exatamente igual, ou seja, as ligações entre metal ligante. É o exemplo do complexo hexa-aqua-ferro 3. E observa-se então que as ligações tanto do eixo axial quanto na parte equatorial da molécula possuem as mesmas dimensões, 1,4, 1,9 angstrom nas ligações axiais e nas ligações equatoriais 1,9 angstrom, ou seja, complexo que tem configuração eletrônica de D5, ou seja, onde todos os orbitais, né, T2G e EG, possuem mesma distribuição. Nesse caso, não há distorção, não há aumento de ligação, nem aumentando, nem tampouco comprimindo. Por outro lado, alguns compostos eles têm as suas ligações no eixo axial estendida, se nós compararmos então com o octaédrico perfeito. A compressão, onde a ligação axial é diminuída, enquanto que as ligações equatoriais elas são aumentadas. Então, quando ocorre esse aumento de ligações no eixo axial, nós dizemos que houve um alongamento, ou seja, o efeito de distorção tetragonal de alongamento. Quando há uma redução, nós dizemos então que há uma compressão. E observe que quando isso acontece, ocorre a mudança, alteração na geometria do complexo. Isso muda o grupo de pontos ao qual pertence então a molécula. Por exemplo, o complexo, o íon complexo, com todas as ligações iguais, que é o caso do hexa-aqua-ferro 3, ela pertence ao grupo de pontos OH. Quando ocorre o alongamento, a distorção tetragonal de alongamento, ou seja, onde as ligações axiais aumentarão, ele passa para o grupo D4H. Da mesma forma, quando ocorre a compressão, que é a diminuição do comprimento de ligação na parte axial e aumento na parte equatorial das moléculas. Um exemplo dessa distorção de compressão, ela ocorre no hexa-aqua-titânio 2 e observa-se justamente onde há a redução no comprimento de ligação. Um exemplo de molécula de íon complexo que ocorre o alongamento, ou seja, o comprimento das ligações na parte axial da molécula aumenta, ocorre no hexa-aqua-cobre 2, no caso com configuração eletrônica D9 e o titânio com configuração eletrônica D2. De que trata a distorção tetragonal de alongamento, como nós vimos, que é o aumento do comprimento de ligação, não no eixo axial. Isso ocorre devido aos orbitais DZ2, DX2 e Y2 terem as suas energias diminuídas e uma repulsão menor. Isso devido, como ocorre o aumento da ligação, ocorre o distanciamento desses pares de elétrons em relação ao metal central. Nesse caso, há uma diminuição de energia. Por outro lado, ou seja, aqueles orbitais que não têm componentes no eixo Z, ocorrerá um aumento da energia e a repulsão, que é o caso então do DX2Y2 e do DXY, ou seja, terão as suas energias aumentadas e uma maior repulsão. Isso nós podemos observar no diagrama.
no diagrama de distorção, mostrando os orbitais no qual ocorreu a quebra de degenerescência. Se nós partimos então do octaédrico perfeito, ou seja, do 10dQ, observa-se então que os orbitais dz2, dxz e dyz, eles ocorreram diminuição da sua energia em relação ao baricentro do delta 2 e delta 1, que é justamente a diferença de energia entre os orbitais. Isso devido justamente a esse aumento da ligação no eixo axial, que é justamente o eixo que mantém as ligações no eixo Z. É por isso que ocorreu essa redução, ou seja, o afastamento da densidade eletrônica em relação ao metal central, ocorreu a diminuição da energia desses orbitais. Por outro lado, eles orbitais que não terão componente em Z, ocorreu o aumento das suas energias, que é o caso do orbital EG dx2y2 e, no caso, o dxy, que não tem seus componentes, não tem componente em Z. Portanto, há um acréscimo de energia. Se nós, então, observarmos a diferença de energia entre os orbitais dz2, dx2y2, o dz2 estabiliza com menos 1/2 de ΔI, o dx2y2 com um aumento de meio, que é justamente para manter então a conservação de energia. O mesmo acontece com os orbitais de T2G, aqueles orbitais que possuem componente em eixo Z, ou seja, em eixo que a menor repulsão devido ao seu alongamento, ocorre uma redução de 1/2 de ΔI, enquanto que o dxy aumenta 2/3. O tamanho do 10dQ, ou seja, é muito maior do que o delta, do que o delta minúsculo, delta 1 e delta 2, ele justamente deriva do desdobramento do campo no campo octaédrico perfeito. Então, o fato desse 10dQ ser muito maior do que o delta 1 e do que o delta 2, isso não possibilita o emparelhamento dos orbitais, ou seja, esses elétrons eles só serão remanejados da distribuição originária do 10dQ. Portanto, eles não serão emparelhados, ou seja, não ocorre mudança no emparelhamento quando há o alongamento. Sabendo também que o ΔI é maior do que o ΔI. Na distorção tetragonal de achatamento ocorre justamente o contrário, ou seja, os orbitais com componente no eixo Z, dz2, dxz e dyz, eles apresentam uma repulsão eletrônica maior, então a sua energia também aumenta. Enquanto que os orbitais com componente em xy, ele diminui a repulsão, pois tem as suas energias então diminuídas. É isso que conseguimos visualizar quando colocamos então no diagrama. Então pegando como referência o campo octaédrico perfeito, observa-se então que os orbitais dxy, dx2, y2, ocorreu a inversão agora da energia, ou seja, aqueles orbitais que não possuem componente em Z tiveram as suas energias diminuídas em relação ao baricentro, enquanto que os orbitais que possuem componente no eixo Z, eles tiveram as suas energias aumentadas, que é o caso dos orbitais T2G, dxz, dyz e o orbital EG dz2 tiveram suas energias aumentadas, enquanto que aqueles que não têm componentes em Z, ou seja, o X e o Y, a repulsão é menor, então nesse caso tiveram suas energias diminuídas. Lembrando que quando ocorre a compressão, o comprimento das ligações no eixo axial ele diminui, e para isso, devido ao aumento da repulsão nos eixos X e Y, devido à aproximação da nuvem eletrônica, ocorre o aumento dessa ligação, ou seja, ocorre o alongamento dessas ligações nas 4 direções. Claro que é de forma limitada, não pode ser ilimitado. O desdobramento do campo é muito maior do que o delta, por isso então não ocorre o emparelhamento, ou seja, os elétrons da distribuição do campo octaédrico T2G e EG apenas é remanejada para os orbitais que sofreram
quebra de degenerescência. E nós observamos então que a quebra de degenerescência, ou seja, no campo octaédrico, os três orbitais T2G apresentam a mesma energia. Quando ocorre então o achatamento, ocorrerá a quebra da degenerescência, onde os orbitais agora teriam energia diferente, o DXY teria energia menor do que os outros dois orbitais T2G, enquanto que em relação ao EG ocorre a quebra total de degenerescência, onde os orbitais terão energias diferentes. A diferença da energia então em relação ao dx2y2 é menos 1/2 de ΔI, enquanto que o dz2 é mais 1/2. Em relação ao T2G, o orbital dxy tem estabilidade, ganha estabilidade de menos 2/3 de ΔI, enquanto que o dxz dyz ganha 1/2 de ΔI. A distribuição eletrônica, para os complexos que fazem a distorção de compressão, o achatado, alongado, e no meio tem as distribuições do octaédrico. Então, se nós pegarmos então o D1, observa-se então que a energia de estabilização é menos 4 dQ. Fazendo a distribuição, ficaria um elétron no achatado, com relação ao achatado em dxy, cuja energia de estabilização seria 2/3 de delta, e no achatado menos 1/3, que nós vemos aqui. Então, como o maior ganho no achatado, então é a maior estabilidade então na compressão. Se nós pegarmos D2, eu tenho uma energia de estabilização de 8 dQ. Se distribuirmos aí os dois, não emparelha, devido à diferença de energia do desdobramento octaédrico, então não há energia suficiente para emparelhar. Então há um ganho então de 1/3, porque seria menos 2/3 mais 1/3 do dz2, do dxz. Então ocorre uma estabilidade de menos 1/3. E no achatamento, 2/3. Então, como há um maior ganho de estabilidade no alongamento, os íons que têm configuração D2 ocorre a distorção, no entanto, será mais pronunciado no alongamento. Isso não quer dizer que não ocorra também compressão, só que em termos, comparando os dois, o alongamento ocorrerá com maior frequência. Bom, para D3, nós temos então que a energia de estabilização do campo cristalino seria 12 dQ. Se nós distribuirmos aí os três, não emparelha, colocamos em cada um orbital, não tem um ganho adicional de estabilidade, o mesmo acontecendo com o alongado. Então, nesse caso, não há uma condição de distorção, ou seja, não ocorre distorção, uma vez que a distribuição dos elétrons nos orbitais T2G ela é igual, ela não é de forma assimétrica, ou seja, cada orbital ganhou um elétron. Então, nesse caso, não ocorre distorção. Nós dizemos então que é um octaédrico então perfeito, onde todas as ligações apresentam os mesmos comprimentos de ligação. Para a configuração D4, então nós devemos então levar em consideração agora a força do campo, para campo forte e campo fraco. Nós então começaremos então com a configuração D4 de campo forte, ou seja, onde o desdobramento do campo é grande. Nesse caso, os dois elétrons serão emparelhados em T2G. O mesmo ocorrerá no achatamento e no alongamento. Então, nós temos então os 4 elétrons distribuídos, onde o emparelhamento ficaria no DXZ, então nós temos então dois elétrons de 2Z, então vezes 2 seria menos 4/3, menos 2 elétrons e 1/3, então ficaria menos 4/3 mais 2/3, o que resulta em menos 2/3 de ganho, enquanto que no achatamento nós teremos então um ganho de menos 1/3. Portanto, então a maior estabilidade será justamente na compressão. Se nós analisarmos agora para o campo forte, ou seja, onde um elétron irá ocupar o EG, e como nós vimos então que quando há diferença de distribuição, ou seja, quando há uma simetria nos orbitais, EG é muito mais pronunciado. Nesse caso,
o complexo de campo fraco com configuração D4, o efeito de distorção ele é mais pronunciado quando comparado com campo forte. Então, nesse caso, nós temos a distribuição, a energia de estabilização para o octaedro menos 6TQ, né? O ganho de estabilidade para o achatado seria de menos 1,5 e no alongado menos 1,5, o que então não há é a mesma estabilidade, embora quando ocorre a mesma estabilidade, a preferência de ocorrência é para o alongado, ou seja, o alongado ele consegue maior, né, devido justamente à menor repulsão, né, e a distância aí de não ter um limite como na compressão. Portanto, a preferência de ocorrência é justamente no alongado. Se nós pegarmos então o D5 de campo forte, a energia de estabilização seria menos 20 dQ mais 2P, porque nesse caso então a energia de emparelhamento. Então, se nós distribuirmos os elétrons, né, haverá um ganho de estabilidade de 1/3 e na parte alongada teria 2/3. Então, a maior estabilidade seria justamente no alongado. Se nós pegarmos então o D5 de campo fraco, a energia de estabilização é zero. Como todos os orbitais receberam um elétron e possuem ele é simétrico em relação à distribuição, ou seja, não há diferença na distribuição, todos os orbitais receberam um elétron, tanto na parte achatada quanto na parte alongada. Então, nesse caso, não ocorre distorção tetragonal, é um octaédrico perfeito. Se nós pegarmos então o D6 de campo forte, nós teremos então que a distribuição para o campo, para o íon achatado, né, para a distorção achatada, ele não ganha um adicional da mesma forma que o achatado, né, porque os 4 de cima compensa os 2 distribuídos embaixo. Então, nesse caso, não há um ganho, a mesma estabilidade. Ou seja, nesse caso, então, não ocorre também a distorção, né, porque todos os orbitais eles apresentam a mesma distribuição, tanto no achatado quanto no alongado. Portanto, não ocorre distorção. Se nós pegarmos então o D6 de campo fraco, a energia é menos 4 dQ, há um ganho então de menos 2/3. Veja que a maior estabilidade agora ocorre na compressão devido o valor ser maior de menos 2/3. Nós pegarmos então o D7 de campo forte, a distribuição será essa, e mais uma vez observa-se que há um desequilíbrio, vamos dizer assim, na distribuição, ou seja, os orbitais EG dos dois só há um com preenchido, então nesse caso apresentam assimetria, da mesma forma que no alongado. Então nesse caso, então, possui a mesma estabilidade, ocorre o efeito de distorção, o fenômeno de distorção, onde a preferência é para o alongado. O D8, o D7 agora campo fraco, então nós temos então a distribuição com ganho de estabilidade de menos 1,5, para o alongado 2/3, então maior estabilidade no alongado. Nós pegarmos então o D8, nós temos uma energia de estabilização de menos 12, a distribuição dos elétrons será em cada orbital EG ganhar um elétron, então ele não ganha estabilidade, da mesma forma que o alongado também não ganha estabilidade. Nesse caso, então, não ocorre distorção tetragonal para íons com configuração D8. E D9, nós temos então a estabilização de energia de menos 6 dQ. Então, se nós distribuirmos então com os orbitais EG, eles possuem diferença de distribuição, ou seja, no orbital dx2y2 tem 2 elétrons, enquanto que no orbital dz2 tem um elétron. Como há simetria na distribuição, nesse caso há uma distorção tetragonal forte, da mesma forma do que o alongado. Então, nesse caso, tem a mesma estabilidade, ocorrerá com maior frequência o alongado. Isso não significa dizer, mais uma vez, frisando que pode acontecer também achatamento com configuração D9, embora tenha a mesma estabilidade. Bom, então aqui nós temos um resumo onde nós mostramos o que foi discutido. Aqui eu tenho uma tabela onde nós temos a configuração eletrônica, o spin, ou seja, o campo
campo forte e campo fraco, e o efeito esperado. Como nós vimos então, D1, D2 apresentam o efeito de Anteller, embora de forma fraca, prevalecendo então o achatado no D1 e o alongado no D2. Se nós pegarmos então D3, vimos então que não ocorre a distorção tetragonal, então é um octaédrico perfeito. Se nós pegarmos o D4, aí temos que analisar a força do campo. Para campo forte, né? Campo fraco, aliás, campo forte e spin baixo, então é fraco o efeito esperado, e em campo alto é forte. Então, como apresenta a mesma estabilidade para campo forte, prevalece então o alongamento, enquanto que para o D4 com baixo spin a preferência então é alongada com maior estabilidade. O mesmo acontece com D5, ou seja, D5 para spin alto, não ocorre distorção, para o spin baixo é fraco, prevalecendo então o alongado com mais estável. Para D6 não ocorre a distorção, no caso em spin baixo, e spin alto, o achatado. Para D7, forte e fraco, ocorre a distorção, no caso prevalecendo o alongado. No D8 não ocorre distorção, e no D9 ocorre distorção de forma fraca, com a mesma, forte aliás, com a mesma estabilidade, ou seja, o mesmo ganho de energia para o alongamento e para o achatamento, então prevalece o alongamento. Então podemos então concluir que ocorre as configurações, ou seja, que ocorrerá a distorção, será D1, D2, D4, D6, D7, D9, os rios então D4 de campo fraco, D7 campo forte e D9 prevalece o alongamento. Então, em sistemas, então, em configurações eletrônicas D3 de campo fraco, D6 de campo forte, D8, esses íons, que têm essas configurações, eles não sofrem distorção tetragonal, de modo a minimizar a energia. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenham entendido um pouco de como ocorre o efeito de distorção de Anteller. Um forte abraço a todos e até a próxima.